A paz do Senhor Jesus, para você que não me conhece, eu me chamo Aline Pontes. Hoje eu vou estar contando para vocês o dia em que eu fui despertada por Deus durante o sonho na madrugada. Mas antes eu vou deixar um versículo encontrado em Efésios 6 e o versículo 12 que nos diz assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Bom, eu estava dormindo e tive um sonho. E no sonho, alguém me chamava e dizia assim: vem, vou te levar em um lugar. E era à noite, pois já estava escuro. E eu me deparei num caminho, como se fosse um caminho no meio de um mato, um caminho bem estreitinho. E nesse caminho eu avistei do meu lado direito uma luz como de um refletor. E daquela luz veio a voz e disse: vem. E eu me aproximei da luz. E quando eu me aproximei da luz, do meu lado direito tinha um arame liso por cima do mato. E aquela voz disse: segura no arame. Quando eu segurei, ele me levou rapidamente às alturas que eu me vi por cima das árvores. E ele me levou para bem longe, muito rápido, e ele me jogou numa arena. Uma arena, um lugar quadrado que havia só areia no meio do mato. Quando eu caí naquela arena, eu tive muito medo. De repente eu vi um ser de vestes preta e cobria o seu rosto como se fosse um véu, mas todo de preto. E o que me lançou na arena, ele disse assim: eu te trouxe aqui para você lutar. Aí de repente já me deu uma espada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu disse: eu não sei lutar. E ele disse assim: mas você precisa lutar. Quando ele falou isso, aquele ser que estava de vestes pretas, que eu sei que ele é alguém das trevas, né? Que estava lutando contra mim, que veio para que eu estava ali para lutar contra ele. Naquele momento ali eu comecei a lutar. Aleluia. Com aquele ser das trevas, comecei a lutar, a lutar, a lutar. Eu lutei tanto naquela arena que acabou que eu já não tinha mais forças para lutar. E quando eu não tinha mais forças para lutar, eu me acordei. Aleluia. E naquele momento ali, quando Deus me despertou, ele falou assim, aquela voz que falava comigo no sonho, falou comigo assim, depois que eu acordei: levanta e luta e ora pela sua família. Luta em oração agora nesta madrugada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento ali na madrugada eu me levantei, eu nem me ajoelhei. Eu levantei já com as mãos estendidas para o alto. Aleluia. E eu comecei a clamar por Jesus. Eu comecei a declarar, aleluia, a orar, lutando contra as forças das trevas, pois quando eu comecei a orar na madrugada, aleluia, é como se eu pudesse ver, como se eu pudesse realmente contemplar que as trevas estavam lutando contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, e Deus me despertou e disse: lute em oração agora pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes, eu e você, nós acordamos pelas madrugadas, aleluia, é Deus nos despertando para nós lutarmos em oração. Porque, aleluia, através da nossa oração vai acontecer luta no mundo espiritual, que talvez você nem está vendo com os olhos espirituais o que o inimigo está tramando e está lutando, está investindo contra a sua vida, contra a sua família. Isso é necessário nós estarmos todos os dias em oração, em vigilância, louvado seja o nome do Senhor, e muitas das vezes levantar pelas madrugadas e orar, aleluia, porque enquanto você está dormindo, o inimigo está agindo. Da sua família, talvez a parente, talvez os seus filhos estão lá, às vezes na
farra, nas festas, nas ruas, talvez altas horas da madrugada, mas você, como servo de Deus, está em oração. Enquanto você está orando pela sua família, Deus está dando livramento, Deus está livrando, aleluia. Deus está tirando as invertidas dos inimigos contra a tua casa, contra a tua família. Por isso eu te digo que a nossa luta, aleluia, não é contra as pessoas, é contra os dominadores das trevas desse mundo. Por isso eu te digo, lute em oração pela sua casa, pela sua família, e que a sua família esteja guardada por Deus.